Então, pessoal, dando continuidade aqui na nossa aula, continuando, seguindo no nosso segundo bloco, né, a gente viu no bloco anterior todo o regime jurídico que rege as contratações no âmbito das empresas estatais. Para seguir, vamos agora entrar propriamente no contrato. Recapitulando da aula anterior, a gente viu todo o procedimento licitatório, como que uma estatal ela chega, qual que é o procedimento competitivo, concorrencial, para ela chegar no contrato. E aí agora a gente vai ver como que é esse contrato, como que é a execução desse contrato. Então, em primeiro lugar, a lei, o Estatuto das Estatais, os mesmos moldes em que a gente tem na Lei 13.133, na nova Lei de Licitações, na Lei 8.066, a gente tem as cláusulas essenciais que devem estar contidas nesse contrato. Então, um contrato, para ele ser válido, ele tem que ter minimamente todas essas cláusulas que estão previstas lá no Estatuto. Então, em primeiro lugar, obviamente, a descrição do objeto que se quer contratar, o objeto da contratação e toda a sua especificação técnica. Então, qual que é o produto que está contratando, qual que é o serviço que vai ser fornecido, caracterização toda da obra, com toda a sua especificação técnica, projeto básico, projeto executivo, ou qual que é o objeto que se quer alienar, sempre com toda a especificação técnica é importante, sempre essa descrição o mais pormenorizada possível, para que você iguale as condições de participação, né? Quando você tem uma especificação bem detalhada, isso é muito importante para que os concorrentes conheçam de fato o objeto, né, que se quer contratar. Porque, por exemplo, dá um exemplo bem bobo aqui para vocês, se quer contratar caneta, existe a caneta de R$1, existe a caneta de R$100, né? Então, o fornecedor, o concorrente, ele precisa saber de fato o que a administração pública quer, o que a estatal quer. Então, se ela quer uma caneta tipo BIC, todos devem saber para partir das mesmas condições de concorrência, de participação. Também deve ser previsto todo o regime de execução ou a forma de fornecimento daquele objeto. Então, onde vai ser prestado, isso vai também determinar o custo daquele fornecimento, qual é a periodicidade, então, se é um serviço que é prestado mensalmente, quais são os prazos de entrega, a mão de obra, então, se precisa de alguma mão de obra com uma formação específica, com uma qualificação específica, tudo isso deve ser previsto no contrato. Preços e condições de pagamento, isso, logicamente, sempre em consonância com a proposta que foi apresentada na licitação, com a proposta vencedora, né? Então, o preço, ele vai decorrer da licitação, então, com base na proposta vencedora, a gente vai ter o preço da contratação, os critérios, a database e a periodicidade do reajustamento de preços. Isso se dá principalmente numa prestação contínua. Então, se é um fornecimento imediato de algum bem de consumo, a gente não vai ter esse reajustamento de preços. Mas nos casos de contratações que se projetam no tempo, né, em que a gente tem uma vigência contínua, acima de 1 ano, é importante que esse preço que foi ofertado na origem, ele seja periodicamente reajustado, e esse reajustamento se dá sempre de forma anual. Então, pode se dar pela previsão de algum índice de reajuste, é muito comum, né, que os contratos prevejam reajustes anuais pelo IPCA, por ser um índice comum utilizado em bens de consumo, pode ser de acordo com o acordo coletivo da categoria, se for a prestação de um serviço que demande mão de obra alocada especificamente para aquela atividade, então, por exemplo, um serviço de limpeza, né, o reajustamento do preço vai ter que observar o acordo coletivo daquela categoria e a database daquele acordo coletivo. Então, os reajustes de preços vão ser feitos de acordo com a database do acordo coletivo daquela categoria profissional que está alocada naquela prestação de serviço. E os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento da obrigação e do efetivo pagamento. Então, sempre que houver uma separação aí entre o adimplemento da obrigação e o pagamento, uma forma de atraso, entre aspas, né, entre esse pagamento, deve haver um critério de atualização monetária, justamente para que não haja aqui um enriquecimento sem causa da administração. E aí, a lei prevê uma ressalva, né, quanto aos preços e condições de pagamento, mas isso aqui, logicamente, vale para qualquer tipo de contratação,
Quando o modo de disputa lá na licitação tiver sido por aquele modo de disputa aberto, ou seja, houve a oferta de lances, né, os concorrentes, os participantes do processo licitatório puderam apresentar uma proposta inicial e depois foi aberta uma fase de lances em que houve uma disputa, né, um processo, um bid, né, que se chama também, aí o termo em inglês, houve esse bid, o vencedor, ele propôs um preço final diferente do valor inicial dele. Então, nesse caso, a lei ressalva que o contratado ele vai ter que reelaborar a sua proposta de acordo com o valor final apresentado por ele. E aqui é interessante porque a lei ela ressalva contratos de obras e serviços de engenharia, mas, na verdade, essa necessidade de reapresentação da proposta, de acordo com o lance final, o lance vencedor, vale para qualquer tipo de contratação, né? De quando for o modo de disputa aberto, que se diferencia, como a gente viu, do modo de disputa fechado, em que os licitantes eles apresentam o envelope fechado e aquela proposta apresentada é a proposta final, não há opção de apresentação de lances para fins de redução de proposta. Seguindo aqui nas nossas cláusulas essenciais que devem estar previstas nos contratos celebrados pelas estatais, a gente também tem a necessidade de previsão de um cronograma, né? Dos prazos de início de cada etapa de execução, então, quando começa uma etapa, quando termina a etapa, quando conclui a prestação do serviço, quando devem ser feitas as entregas, quando deve se dar o recebimento por parte da estatal, então, um cronograma prevendo prazos para ambas as partes, né? Tanto para o contratado privado quanto para estatal. E aqui eu coloquei, que eu acho que é interessante a gente frisar, todos esses prazos, para todos esses prazos podem ser previstos, isso seria uma boa prática, penalidades específicas. Então, caso sejam descumpridos prazos mais essenciais do contrato, que vão comprometer muito o contrato caso eles sejam descumpridos, é interessante que sejam previstas no contrato penalidades específicas para aquele descumprimento, com um percentual maior do que uma outra penalidade, uma outra infração menos grave, por exemplo. Uma outra cláusula essencial dos contratos é o oferecimento de garantia, a que a gente chama de garantia contratual ou garantia de execução, que se contrapõe às garantias de proposta, né? A gente também viu lá atrás na licitação que a estatal ela pode exigir para a fase de licitação uma garantia de proposta que vai garantir para a estatal, né, para a estatal contratante, licitante, que aquele concorrente ele vai manter a proposta dele. E se ele não assinar o contrato, ele descumprir alguma obrigação no âmbito da licitação, aquela garantia vai ser utilizada para fins de ressarcimento da empresa estatal. Aqui a gente tem uma garantia de execução do contrato, ou seja, se ao longo do contrato houver algum descumprimento por parte do contratado, ele cometer alguma infração, para fins de aplicação daquela penalidade, a empresa estatal ela pode se utilizar daquela garantia. E, logicamente, essas garantias elas são muito importantes no caso de prestações contínuas, né, que se prolongam no tempo. Se for um fornecimento imediato de algum bem de consumo, fornecimento de algum bem, de algum item alimentício, por exemplo, né, que vai fornecer imediatamente, sei lá, a empresa estatal comprou frutas para o coffee break de algum evento em que ela está promovendo. Não há necessidade de apresentação de uma garantia, já que aquele fornecimento vai ser imediato, né? Geralmente essas garantias são exigidas, e a gente vai estudar aqui daqui a pouquinho elas com mais detalhes. Essas garantias geralmente são exigidas quando se trata de fornecimentos e serviços contínuos que se prolongam no tempo, né? Com uma vigência contratual mais prolongada. Até porque isso é muito importante, sempre o gestor, aquele responsável por aquela contratação, ter em mente que a exigência de garantia sempre encarece aquela contratação. Ela impõe um custo elevado para o contratado. Então, é realmente importante que essas garantias sejam exigidas realmente quando houver necessidade para aquela contratação, para não impor um custo desnecessário para o contratado e ele, obviamente, vai transferir esse custo para a própria administração pública.
Obviamente, o contrato também tem que prever direitos e responsabilidades das partes. A gente vai ver algumas das responsabilidades que são previstas expressamente já no Estatuto das Estatais, mas isso vai variar muito de acordo com cada escopo contratual. Então, logicamente, é o contrato que vai regular de forma mais detalhada e consentânea com aquele objeto contratual quais são os direitos e responsabilidades das partes, e, por outro lado, vai tipificar infrações e penalidades de acordo com essas obrigações, né? Então, as infrações e as penalidades vão estar sempre relacionadas com as obrigações. Se houver uma obrigação relacionada a prazo, vai haver uma infração relacionada ao descumprimento desse prazo. Se houver uma obrigação relacionada à entrega de algum bem, de algum produto, a sua qualidade, o descumprimento dessa qualidade exigida vai impor uma infração também, vai se relacionar a uma infração específica. A gente também tem que prever no contrato as hipóteses de rescisão desse contrato, que pode também tanto ser uma rescisão amigável, como uma rescisão unilateral, quando houver descumprimento de uma das partes, e aqui a gente tem essa rescisão unilateral, pode se dar tanto por um quanto por outro, né? A gente não tem aqui não existe uma cláusula exorbitante em prol da administração pública, como se dá no regime público da Lei 14.133 ou da própria Lei 8.666. E também a previsão de mecanismos para alteração dos termos desse contrato, e isso, de forma geral, vai se dar por meio de um aditivo contratual, né? O contrato, ele não é um documento rígido, perene, né, que não pode sofrer alterações. É claro que ao longo do tempo, e quanto mais longa for a vigência desse contrato, maior a tendência de que em algum momento ele demande uma alteração, tanto qualitativa quanto quantitativa. É necessário, lógico que aqui é uma previsão que decorre de lei, né? Independente de previsão no contrato ou não, mas a lei estabelece que é uma cláusula importante do contrato, a previsão de que essa contratação se vincula aos termos do edital ou ao termo que dispensou e exigiu essa licitação, bem como a proposta do licitante vencedor. E aqui a gente tem um conhecidíssimo preceito de direito público, né, que é a vinculação, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Como eu falei para vocês, independente disso estar previsto ou não no contrato, é um princípio de direito público, tem previsão legal, então independe, né? São preceitos aí que independem de previsão contratual ou não. São de observância obrigatória, independentemente pelas partes. E aí a gente tem também uma previsão muito semelhante ao que a gente tem no regime público de contratação, lá da Lei 14.133 e da Lei 8.666, que é a obrigação do contratado manter, durante toda a execução do contrato, suas condições de habilitação e qualificação que foram exigidas lá no procedimento licitatório. Então, se foram exigidas determinadas qualificações técnicas para o licitante vencedor comprovar lá na fase de licitação, ao longo da vigência contratual, ele tem que manter essas qualificações, né? Então, se, por exemplo, ele comprovou a sua qualificação por meio de um profissional com uma especialidade própria, ele não pode substituir esse profissional por algum outro que não tenha aquela qualificação, né? Ele pode substituir, claro, ninguém fica eternamente vinculado àquela relação, mas ele vai ter que substituir por um profissional que tenha as mesmas qualificações, né? Aqui a gente também pode falar na habilitação tributária, na habilitação fiscal. Então, ele tem que manter todas aquelas condições de habilitação fiscal ao longo de toda a vigência do contrato. Ele não pode ficar negativado, né? Não pode ter uma certidão negativa de tributos, uma certidão positiva, desculpa, de tributos federais, estaduais ou municipais, conforme o caso. A qualificação jurídica dele, a regularidade jurídica, né, tem que se prolongar no tempo também. Então, se a empresa entrar em falência, em processo de falência, ela perde a sua regularidade jurídica e, consequentemente, ela vai perder a condição prevista no edital e vai demandar a rescisão do contrato.
E é importante a gente frisar que no contrato isso pode estar previsto, essas comprovações podem estar previstas periodicamente. Então, por exemplo, a cada 3 meses, o contratado deve comprovar a manutenção dessas condições, ou sempre que demandado pela empresa estatal. Então, ela pode esporadicamente demandar que o contratado demonstre a sua regularidade ao longo da vigência do contrato. E aí, eu acho que a última cláusula essencial aqui, que eu trouxe separado para vocês, que é uma das cláusulas eu acho mais importantes, e cada vez mais se entende que a matriz de riscos é um elemento essencial dos contratos, né? Durante muito tempo se negligenciou a existência de matriz de riscos nos contratos administrativos, mas de fato elas são muito importantes para atribuir as responsabilidades para cada uma das partes. Apenas por meio de uma matriz de riscos muito transparente, muito clara e muito objetiva, o particular consegue monetizar o custo daquela contratação, para que ele tenha muita clareza e muita transparência com relação a todos os riscos que ele está assumindo naquela contratação. Então, se sobrevier algum evento que seja da responsabilidade dele, aquele custo ele vai ter que levar em consideração, aquele custo eventual, né, que não necessariamente vai acontecer, mas ele precisa considerar aquele custo possível na elaboração da proposta dele. Então, o que é o risco, né? Quando a gente fala em matriz de risco, qual é o conceito de risco? É a probabilidade de insucesso de um determinado empreendimento, de um serviço, de um fornecimento, em função de acontecimento eventual, então pode acontecer ou não, né, incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade das partes. É muito comum a gente encontrar matriz de riscos que preveja a alocação de um risco, entre aspas, eu explico por que entre aspas, para a parte que é responsável por aquele fato. Quando a parte der causa àquele evento, logicamente a responsabilidade pelo custo daquele evento é dela, né? Por isso, quando a gente fala matriz de riscos, assim, em sentido mais técnico, são aqueles eventos incertos e que não foram causados por nenhuma das partes. Então, trouxe aqui exemplos de riscos para vocês. Risco geológico. Então, pensem no caso de uma obra que vai ser contratada por uma empresa estatal, e aí no local onde vai ser executada a obra, existe um problema geológico que ninguém conhecia, que era desconhecido e que dificulta, encarece o custo daquela obra, que não foi previsto originalmente. Então, nesse caso, a gente tem um evento que é superveniente, né, apesar da existência prévia daquele fato geológico, não se tinha conhecimento e nem se teria como ter conhecimento, e aí esse risco de antemão já é alocado ou à empresa estatal ou ao parceiro privado que vai ser contratado. Eventos da natureza, então uma forte tempestade, uma chuva muito forte que causa um desmoronamento, né? Eventos da natureza que não são controláveis também vão ter que ser atribuídos de antemão a uma das partes. Vícios ocultos, que não tinha como nenhuma das partes também conhecer de antemão. Geralmente, vícios ocultos são atribuídos, alocados para o parceiro privado. Riscos de paralisações, de greve de funcionários, alterações normativas, né, o que a gente chama de fato do príncipe, então, que são fatos que decorrem da administração pública e que da administração pública em sentido amplo, né, e que nenhuma das partes também tem gerência sobre essas futuras alterações normativas, a criação de um novo tributo que encareça a prestação daquela atividade, uma eventual alteração cambial, então, por exemplo, um produto que vai ser fornecido e que seja um produto importado, o câmbio depende muito no custo desse produto, então, se houver uma flutuação cambial muito para cima, por exemplo, isso é um risco que vai estar na conta, geralmente é colocado na conta do fornecedor privado. Eu trouxe para vocês aqui um regulamento de licitações e contratos do Banco do Brasil, que traz o conceito de matriz de riscos, aqui só como exemplo para vocês, que nada mais é do que uma cláusula contratual, uma ou duas cláusulas ou três cláusulas, né? Geralmente a gente tem matriz de riscos alocando risco
para o contratado e para o contratante. Então, é a cláusula contratual que define os riscos e as responsabilidades entre as partes e que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Então, se aquele risco for atribuído, por exemplo, ao parceiro privado, futuramente, aquele evento acontece, aquele evento incerto acontece, se aquele risco foi atribuído na origem, lá no contrato inicial, ao parceiro privado, ele não vai poder pleitear reequilíbrio econômico-financeiro, porque ele já sabia de antemão que se aquele evento acontecesse, o risco era todo dele. Ele teria que arcar com aquele risco. Em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. Por isso que, de forma geral, é muito importante, além da garantia de execução do contrato, que os entes contratantes, sejam entes públicos ou empresas estatais, aqui a gente está falando, né, especificamente de empresas estatais, é muito importante que se exijam também seguros. Então, aqueles seguros contra danos, contra pessoas, contra terceiros. Por quê? Na hipótese de acontecer um desses eventos incertos, se o parceiro privado ele não tem um seguro contra aquele dano, pode ser que ele não tenha condições financeiras de arcar com aquele dano no futuro. Então, por exemplo, se ele de antemão já faz um seguro contra eventos da natureza, né, riscos de força maior, caso fortuito e força maior, ele tendo um seguro contra aquele evento, ele consegue arcar com aquele risco que foi atribuído a ele. Né? Senão a gente coloca a própria execução do contrato em risco de rescisão. Pode ser que ele não tenha como arcar com aquele custo e ele não vai conseguir executar o objeto contratual. Então, por isso, em razão da matriz de riscos, é muito importante que se exija também a apresentação, a contratação de seguros por parte do parceiro privado, de acordo com os riscos que forem alocados a ele na matriz de riscos. E aí, muito relacionado a isso, como eu já comentei com vocês, a gente tem também ainda no âmbito da formalização do contrato, a previsão da possibilidade, vejam, não é obrigatório, mas a possibilidade de previsão no contrato de uma garantia para a execução de obras, serviços e compras. Então, de forma geral, como eu já comentei com vocês, essas garantias, elas são previstas quando o objeto for contínuo. Se for um fornecimento imediato, de curto prazo, não tem muito porquê se exigir uma garantia de execução contratual. A lei, o estatuto, prevê que essas garantias podem ser de até 5% do valor do contrato, ou seja, não precisa ser necessariamente de 5% do valor do contrato. A empresa estatal ela pode, no seu contrato, calibrar essa garantia, esse percentual. Então, se for muito excessiva uma garantia de 5%, que encareça muito o contrato, ela pode prever uma garantia de 1%, de 2%, é até, né, um limite de até 5%, não pode ultrapassar. E na hipótese de obras, serviços e fornecimentos que sejam de grande vulto e envolvam muita complexidade técnica e consideráveis riscos financeiros, essa garantia pode ser de até 10%. E, logicamente, essa garantia, ao longo do tempo, ela vai sendo atualizada aí de acordo com os índices previstos na própria garantia. Né? Normalmente, essas garantias elas já têm uma forma de ser realizada a sua atualização. E aí, aqui a gente tem três formas no Estatuto das Estatais, 3 modalidades de garantia. São modalidades que vocês já conhecem muito bem, eu tenho certeza. Calção em dinheiro. Então, lá no ato da assinatura do contrato, o contratado ele faz uma calção, um depósito em dinheiro, até 5% do valor do contrato. Ele pode contratar um seguro garantia de uma instituição financeira, ou uma fiança bancária também de uma instituição financeira. E o que a gente tem aqui de diferente em relação à lei de licitações? E aqui eu estou trazendo a lei 14.133, né, ao invés da lei 866, para a gente esquecendo aos pouquinhos da lei 8666. Então, a única diferença que a gente tem nesse regime de garantia de execução é a não previsão da possibilidade de ser apresentado uma garantia em títulos da dívida pública.
Então, a gente não tem previsão aqui de que o contratado pode apresentar uma garantia em título da dívida pública nos termos do que a gente tem na Lei 14.133. E no tocante à fiança bancária, o Estatuto das Estatais, ele apenas prevê de forma abrangente, de forma geral, a possibilidade de apresentação de fiança bancária sem fazer muitas exigências. Enquanto lá na 14.133 a gente tem a previsão de que a fiança bancária deve ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. É claro que, não obstante a gente não tem essa previsão no Estatuto das Estatais, ela também se aplica, tá, gente? Porque fiança bancária, para ser válida, necessariamente tem que ser emitida por uma instituição financeira que seja autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Se não atender essas exigências, não é uma fiança bancária válida. Então, é um requisito importante de ser verificado pela empresa estatal quando for apresentada a ela uma fiança bancária. E qual que é o momento de apresentação dessa garantia? Normalmente, a gente pode prever aí 2 momentos principais. Ou como condição prévia à contratação, então antes de assinar o contrato, o contratante, o licitante vencedor, ele apresenta uma garantia e apenas após a constituição dessa garantia, ele vai assinar o contrato. Isso, logicamente, confere maior segurança jurídica para para a administração pública, para a empresa estatal, né, de que o contrato só vai ser assinado após a apresentação da garantia, ou também pode ser previsto já como uma obrigação contratual, após a assinatura do contrato, mas com um prazo aí pequeno entre a assinatura do contrato e a apresentação do documento. Nesses casos, qual é a vantagem de ser apresentada depois? Que você não atrasa a assinatura do contrato, né? Nem sempre, principalmente quando for seguro, garantia ou fiança bancária, geralmente demanda um tempo razoável para as empresas conseguirem essa garantia. Então, se você assinar o contrato só depois da apresentação, você acaba postergando o início da execução contratual. Então, é importante que se faça essa análise, esse trade-off aí entre garantia, conferir maior segurança jurídica para a estatal, e entre uma celeridade, maior eficiência no início da execução do serviço, né? Então, é importante que a estatal faça esse trade-off e avalie qual o melhor momento de apresentação desse documento. E isso já vai ter que ser previsto lá no edital. E aí, na hipótese dele não vir a não apresentar, dentro daquele prazo, a garantia, isso seja uma hipótese de rescisão do contrato. Então, imagine que o cara não apresenta a garantia, o contrato já foi assinado, o que vai acontecer? Vai ter que rescindir o contrato e realizar um novo procedimento licitatório para aquela contratação. Enquanto, se isso é previsto como condição da contratação, se o licitante vencedor não apresenta a garantia, o procedimento licitatório ainda existe. Então, a administração, a estatal pode convocar ainda os próximos licitantes, né, na ordem de classificação. Então, me parece, opinião pessoal minha, que prever como condição da contratação, apesar de se correr o risco de atrasar um pouco o início do contrato, seja uma segurança jurídica muito importante para a estatal, de forma geral. E quanto à vigência, a gente vai ver no finalzinho como isso difere muito. Acho que vigência é um dos pontos que mais se diferenciam em relação à lei de licitações, mas em relação à vigência, a gente tem a previsão de que os contratos celebrados pelas estatais podem ter vigência de até 5 anos, ou seja, pode ter vigência de 1, de 2, de 3, de 4 ou 5, contados a partir da sua celebração, exceto em algumas hipóteses em que a lei deixa em aberto, né, a possibilidade de uma vigência maior sem limitar. Então, não existe aqui uma limitação de prazo para essas duas hipóteses. Para projetos que sejam contemplados no plano de negócios e que impliquem investimentos da estatal, ou nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja a prática rotineira daquele mercado, e a imposição de um prazo de até 5 anos vai inviabilizar ou onerar excessivamente a realização daquele negócio. Eu vou trazer um exemplo para vocês de manutenção de software. Existem alguns softwares em que a manutenção deles do mercado, né, do programador, do fornecedor daquele software, ele já prevê uma manutenção de 10 anos.
Então, imaginem que a estatal ela quer contratar um serviço de manutenção de software, ela vai adquirir o software conjuntamente com o serviço de manutenção, mas não existe nenhum fornecedor que forneça, que preste essa manutenção por menos de 10 anos. Então, se a estatal prever no seu edital, no seu contrato, uma vigência de 5 anos, não vai ter nenhum fornecedor no mercado que irá fornecer essa manutenção. Então, por isso que é importante também que esse prazo de vigência ele seja adequado e realista, né, com o que existe na realidade. Então, realista com o que existe na realidade, não, realista com o que existe no mercado. Então, ele vai ter que se adequar, logicamente, com a devida justificativa, com a devida fundamentação lá no edital, no contrato, mas é possível que nessas hipóteses seja previsto um prazo superior a 5 anos. E, de qualquer forma, em qualquer hipótese, o Estatuto das Estatais veda a existência de contratos por prazo indeterminado. Então, mesmo nessas hipóteses em que seja possível uma celebração contratual por prazo superior a 5 anos, é necessário que o contrato já especifique o prazo de vigência desse contrato. E aí a gente chega aqui, finalmente, né? A gente estudou aqui tudo que deve conter o contrato, a gente vai chegar na fase de assinatura do contrato. E como vai se dar essa assinatura. Mas aí, pessoal, acho que a gente pode continuar sobre esse tema no nosso próximo bloco. Até já!